Bom, vamos lá. Maior jogador do Flamengo de 2019, né? O maior da geração de 2019. Essa é a afirmação aqui e vamos ao vídeo do meu chefe, inclusive Simon Lemos. Do Flamengo de 2019 para cá. O nosso repórter é o maior jogador do Flamengo de 2019 para cá. A pergunta: qual o maior jogador de 2019 para cá? Nosso repórter Rodrigo Lima fez a pergunta mais cedo e eu vim aqui, claro, para responder para você. O Bruno Henrique é o maior ídolo da geração 2019? Eu vou dar algumas dicas. Ele não se promove, ele não quer ser artista, não fica fazendo trabalhinho em rede social, não diz que ama cada clube por onde passou. Ele é discreto, engraçado, né? Carismático. Quando abre a boca, sempre vem uma pérola. Mas quando entra em campo, além de técnico, é frio e decisivo. Talvez não tenha aparecido tanto quanto outros jogadores, porque não é o cara que empurra a bola para dentro sempre. Mas muitos desses gols decisivos em finais de campeonato tiveram a sua participação, porque ele é o cara mais decisivo do Flamengo dos últimos 5 anos. Aqui primeiro, assim, ó, aqui já entra uma questão que não está condizente com o título, né? Com a afirmação ali. Bruno Henrique é o maior ídolo da geração de 2019. Primeiro porque, assim, entram questões de critérios. Idolatria, uns vão achar que fulano é mais ídolo que outro. Tem gente que, por exemplo, que eu conheço que acha que o Zico não é o maior ídolo do Flamengo. Direito de cada um, né? Mas o maior, né? Aí ele já partiu ali para o mais decisivo. E aqui já entra, assim, porque se você for pegar em termos de números, de fatos, é impossível o Bruno Henrique ser o jogador mais decisivo de 2019, da geração, né, de 2019. E falo já o porquê. Porque simplesmente o Bruno Henrique não participou ativamente dos títulos de 2022. O Bruno Henrique estava lesionado. O que foi uma pena, porque Bruno Henrique era no primeiro semestre ali, até com aquela dificuldade com o Paulo Souza no início, o Bruno Henrique era um dos melhores jogadores do Flamengo. Aí se lesionou, aquela lesão gravíssima, né? E ele não participou do título da Copa do Brasil, ele não participou do título da Libertadores, né? Então, assim, já entra aí uma questão de participação. Ah, ele sempre participou dos gols. Não participou de muitos, principalmente em 2019, mas, por exemplo, em 2022 ele não participou, o que já deixa ele de fora como para ser um dos mais decisivos. A grande questão aqui é que, primeiro, essa afirmação, que aí já dentro do conteúdo já vai para um outro lado, já traz um outro critério, né? Porque ser decisivo tem como a gente ver, né? Quem foi que colocou a bola lá dentro, quem foi que deu assistência. Agora, o maior, você já entra num campo muito subjetivo e principalmente o maior ídolo, né? Mas essa polêmica, esse debate, né, até respondendo a pergunta do Rodrigo, né, ela me fez lembrar de um quadro, acho que era o Bruno Formiga que fazia no Esporte Interativo. É a polêmica vazia. Eu pergunto, na época, eu era uma criança, eu era um bebê, mas, por exemplo, quando o Zico, né, saiu do Flamengo em 83, né? Aí o Júnior permaneceu, saiu depois, o Leandro. Será que criaram isso? Quem é o maior ou o mais decisivo? Até porque o Flamengo seguiu vencendo. Por exemplo, o Flamengo ganha o Brasileiro de 87 com o Leandro remanescente daquele time dos anos 80. O Júnior, que vai para a Itália e depois volta, e ainda é campeão em 92, inclusive é o jogador que mais jogos tem pelo Flamengo. Criaram esse tipo de debate para dizer quem era maior, porque isso aqui é claramente para poder desqualificar o Gabigol. São pessoas que não gostam do Gabigol e se incomodam de que essa geração de 2019 ela vai ser lembrada como a geração do Gabigol, ou a era do Gabigol, ou se não manchetarem como a era do Gabigol, vai ser a foto dele comemorando o título de 2019 que vai estar lá, né? Assim como você pega os anos 80 e você coloca como a era Zico, ou a era de ouro, ou pode... E mesmo quando você fala a era de ouro, sempre tem Zico em primeiro plano. É impossível hoje você relembrar de 2019 até 2024 e não colocar o Gabigol como um dos jogadores mais decisivos e como o personagem principal daquela trama. E criar essa rivalidade é totalmente desnecessária. Totalmente desnecessário. O Bruno Henrique foi tão importante quando ele esteve em campo quanto o Gabigol. O Arrascaeta
foi tão importante quanto o Gabigol, Everton Ribeiro, idem, e assim outros, Arão, René, cada um deu sua contribuição, uns mais, outros menos, uns eram titulares, outros reservas, outros jogavam na frente, porque o atacante, né, é o cara que faz o gol, é como se fosse o vocalista de uma banda, é o cara que tá lá na frente aparecendo. É natural que saia foto manchetando no jornal do dia seguinte, ou nas manchetes, nos sites, né, com uma foto do atacante comemorando o gol. Agora, criar essa rivalidade era que nem a rivalidade vazia Pedro e Gabigol. Eu sempre falei, os dois se complementam, assim como o Bruno Henrique complementava o Gabigol, que complementava o Arrascaeta, porque eles eram uma unidade. Flamengo, juntos, para que separar? Para que colocar? Eu já sei, a gente ainda não tem noção, né, de tudo que a gente está vivendo nesses últimos anos, com essas várias conquistas, que eu levei quase uma vida inteira para poder ver. Peguei um Flamengo muito ruim, muito ruim. E para que agora eu preciso dividir? Para uns, né? Por exemplo, o maior ídolo é subjetivo. Para o Simon é o Bruno Henrique. Para outro vai ser a Arrascaeta, para o outro vai ser Everton Ribeiro, para outro vai ser o Gabriel. Uma coisa que não vão tirar é o protagonismo do Gabriel, e é isso que querem tirar. E não vão tirar. E acho injusto tirar, independente de qualquer coisa. Fizeram história, todos eles juntos. Todos eles juntos. E o cara que mais apareceu nessa companhia, né, com todo o seu carisma, a sua maneira de comunicação, coisa que a gente não tem hoje, alguém no elenco que se comunique com o torcedor, e eu não falo só na rede social, não, no estádio, pega a cobrança de pênalti contra o Corinthians. O Gabigol mudou uma cobrança de pênalti. A atmosfera do estádio. O estádio era o Maracanã, de apreensão, e o estádio ficou outro depois da reação do Gabigol. Hoje não temos esse cara. Faz falta, né? Mas voltando aqui ao vídeo, já saiu do critério do que está ali, né? De ser o maior, aqui já está na questão de ser decisivo, e aí tem isso aqui que eu falei, que é uma coisa concreta, por exemplo, de que o Bruno Henrique não participa, né, ali de todo o segundo semestre de 2022, por exemplo, que aí calha no fim de ter os jogos decisivos contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores e Corinthians na Copa do Brasil. 5 anos. O nome dele? Bruno Henrique. Você conhece muito bem. O rei dos clássicos do Mengão, que acaba de decidir mais um título da Supercopa, que ele já tinha 2, hein? Agora é a 3ª Supercopa só do Bruno Henrique. Mais do que tudo isso, são 14 títulos pelo Flamengo em 282 jogos. E mesmo depois de tanta vitória, ainda consegue se emocionar desse jeito que foi ontem, que emociona qualquer torcedor. Bruno Henrique ama o Flamengo. E por isso, para mim, é o maior ídolo dessa geração e um dos maiores da história do clube. É o maior vencedor da história, ao lado de Arrascaeta, e já está marcado para sempre nos corações rubro-negros. Obrigado, BH. Fica aqui até se aposentar. A nação agradece. Quem é o maior jogador do Flamengo? E isso aqui vale para o Gabigol, né? Que ele não quis falar porque entra nessa coisa do... Ramon, é questão de, meu amigo, história. Entendeu? Eu poderia colocar aqui... Por que ele está colocando, por exemplo, o Bruno Henrique? Não poderia ser o Arrascaeta, por exemplo? Poderia ser o Arrascaeta, que hoje, inclusive, está do lado do Bruno Henrique como os dois jogadores com mais títulos no Flamengo. Então, como eu falei, a questão do ídolo, ela é subjetiva. Pode ser para você, pode ser o Arrascaeta, para outro pode ser o Everton Ribeiro. E o critério que ele utilizou dentro do vídeo para justificar já era diferente do que ele falou. Ali em cima não está qual o jogador mais decisivo, né? Até porque o Bruno Henrique não foi o mais decisivo. E ídolo para ele pode ser o Bruno Henrique, assim como para mim pode ser outro. Eu prefiro não dividir e vejo como vazio esse tipo de debate. Ponto, não é querer tomar para um para outro. Eu acho um debate vazio. Assim como eu pergunto para quem viveu os anos 80, a geração de ouro. Havia esse debate se o Júnior era mais ídolo, era mais decisivo do que o Zico, ou o Nunes era mais decisivo que o Zico, ou o Leandro, que ficou até se aposentar em 89 pelo Flamengo, início dos anos 90, 89, no Flamengo. Olha, será o Leandro é o maior ídolo do Flamengo, procurando dividir? Então, sim, a grande questão é essa, do que é para cada um.
porque a colocação ali é subjetiva e há uma contradição, porque o critério utilizado no vídeo é diferente e os fatos mostram que não.